Olá, jovem! Como vai você? Seja bem-vindos ao canal de História Geral CPVAN. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje vamos dar sequência ao nosso curso, certo? E hoje nós vamos falar de Revolução Russa, certo? É isso. É um assunto muito pequeno, acho que não tem muito o que ser dito do assunto em si, mas aqui a ideia hoje mesmo é os principais pontos para vocês não ficarem muito perdidos quando vocês forem fazer a prova, certo? A Revolução Russa é baseada em 3 grandes momentos. O primeiro deles é entender o período czarista russo, esse período que forma a Rússia como império, principalmente nos séculos 18 e 19, esse período longo dos Romanov no poder. E o segundo ponto é entender o que é a Revolução, aproximar a ideia de que ela não é um bloco, né, que do nada chegou o Lenin e falou, somos a União Soviética, não é bem assim. E o terceiro momento é compreender esse período da formação de Lenin como o principal líder da União Soviética, talvez o maior líder da história da Rússia, né? Porque, querendo ou não, é a Rússia, né? Então, hoje a nossa ideia é exatamente entender os principais pontos para o vestibular de vocês, certo? Eu vou iniciar aqui com um trecho do Jornal Mural da 19ª Brigada de Eusébio Giambone, dos partisãos italianos de 1944. Ele diz que depois da Revolução Francesa, surgiu na Europa uma revolução russa. E isso, mais uma vez, ensinou ao mundo que mesmo o mais forte dos invasores pode ser repelido assim que o destino da pátria é realmente confiado ao povo, aos humildes, aos proletários, à gente trabalhadora. O Karl Marx, quando ele escreveu não só o Capital, mas toda a sua tese sobre a questão da transição do mundo socialista para o mundo comunista, ele nunca na vida dele imaginou que um país extremamente feudal, um país em aspas, atrasado, como era o Império Russo, ele nunca imaginou que isso aconteceria ou desse certo num país que fosse camponês. Por quê, né? Toda a lógica do Marx, ela é totalmente empregada à concepção de que dentro dessa lógica da indústria, dentro dessa lógica da burguesia, da burguesia e da população proletária, dentro desse conflito de classes, dessa luta de classes, aconteceria o que ele chama, no caso, da Revolução do Proletariado, né, que geraria a ditadura do proletariado, que é o período da transição do Estado para o povo, e o comunismo, que é o Estado ali comum entre todos, certo? Então, quando ele pensou nisso, ele não pensou ou ele não imaginava que isso iria acontecer dentro de um país como a Rússia, como o Império Russo. O Império Russo era talvez uma incógnita, até hoje a Rússia é uma incógnita para a Europa, né? Nesse período aí medieval, esse período aí de formação moderna, os russos, eles eram muito folclorizados, de certa forma. Eles eram muito ricos, até hoje, né? A Rússia é um país muito rico, é uma grande potência, sempre foi uma grande potência europeia, porém ninguém se metia com eles, por 2 motivos. Um era a localização geográfica, a Rússia fica distante dos outros países da Europa, e a outra questão, talvez seja a principal, que é a estratégia de guerra ou a estratégia a ser utilizada contra os russos não é a mesma a ser utilizada, por exemplo, entre franceses e alemães, entre alemães e britânicos. Então, o primeiro grande protagonismo da Rússia dentro do mundo europeu foi, talvez, durante o bloqueio continental. O Napoleão ficou possesso quando a Rússia disse que ela não iria cotar relações com a Grã-Bretanha. Napoleão faz de tudo para que a Rússia mude de ideia
E aí ele vai ter o brilhante pensamento de que ele iria até a Rússia e ia derrotar os russos. Ele não derrotou os russos, pelo contrário, ele saiu derrotado. Foi o início do fim do Império Napoleônico. Então, ou seja, a Rússia ali ganhou um protagonismo. A Rússia, ela era um país feudal, porque ela era praticamente agrícola, quase 90% do país, da economia do país vinha do campo. Então, ou seja, era uma população, de certa forma, também muito analfabeta, não era uma população muito letrada. Então, ou seja, o cenário da Rússia não era o melhor, ok? Então, por isso que a Revolução Russa é uma revolução tão emblemática, porque ela mostrou, talvez, dentro desse mundo capitalista europeu, de que as ideias do Marx, elas não eram totalmente ou somente aplicadas ao mundo proletariado, industrial. Qualquer localidade do mundo poderia passar por esse processo, e mais do que isso, seria um processo que poderia dar frutos, né? Ou render algum significado positivo para quem estivesse comandando esta ação. Por isso mesmo que a Revolução é um marco, pois gera aquilo que o Hobsbawm diz, né? Hobsbawm, historiador inglês, chama de Revolução Mundial, ou seja, ela rompe assim com a francesa, com a ordem política dentro dos países do pós-Primeira Guerra. Isso aqui é essencial. Por quê? A Revolução Francesa, ela é local, né? Mas como assim ela é local se ela influenciou vários lugares, né? Ela é local no sentido de que ela teve os efeitos desejados apenas na França. A França foi o único lugar em que a Revolução Francesa de fato aconteceu como ela deveria ter acontecido, e mesmo assim nem aconteceu do jeito que era para ter acontecido, né? Confuso, mas é isso, né? Já a Revolução Russa, ela rompe com a fronteira da Rússia e ela vai atingir vários outros países, principalmente os países ali da Península Balcânica, dos Bálticos, desculpa, ali nos Bálticos, né? Estônia, Letônia, Lituânia, assim por diante. Então, ou seja, a Revolução Russa, ela não ficou só dentro do seu território, ela avançou por vários lugares. Tanto é que depois da consolidação da União Soviética, a gente vai ter o crescimento, o fortalecimento do que a gente chama de Partido Comunista. O Partido Comunista ele vai ganhar força em vários países na Europa, principalmente na França, que já tinha, né, passado pela Comuna de Paris, né, para quem não sabe o que é a Comuna de Paris, é só ver nosso vídeo lá, os 10 minutos de história. Mas a Rússia, ela passou por várias modificações, por várias ações, por vários contextos distintos, que fez a Revolução Russa extrapolar a fronteira da Europa e atingir outros lugares. Talvez a grande diferença da Revolução Russa para a Revolução Francesa é que a Revolução Russa ela é totalmente partidária, né? Ela tem ali dentro do seu cerne uma lógica de partido, ela tem uma lógica ideológica, coisa que a Revolução Francesa não tem. A Revolução Francesa ela tinha o único objetivo, que era tirar o rei Luís XVI do cargo, e conseguiu, até certa forma. E assumiu ali uma burguesia, e ali vai disputar pelo poder, mas não era um partido, né? A Revolução Russa não. A Revolução Russa tem um partido, tem uma ideia, tem uma ideologia, tem um pensamento de nação unificado, coisa que não tinha na Revolução Francesa, por isso que é uma revolução mundial, e por isso que é um grande símbolo dessa esquerda que vai surgir aí do século XIX, do século XX em diante. Então, para a gente entender o que é a Revolução Russa, a gente tem que entender o que é o Império Czarista. O czarismo na Rússia, czar, né, vem do termo César em alusão ao César, imperador de Roma. Então você já associe que o czarismo ele tinha auspícios mesmo de ser grandioso, né? Tanto que os grandes impérios, né? Grandes reis, né? Os grandes czares russos, né? Como por exemplo Catarina Grande, fizeram grandes obras, grandes exemplos, exatamente de mostrar o poderio. Então, um grande símbolo do czarismo eram os palácios. Cada cidade russa, somente cidades com maior expressão populacional até hoje, tem milhares de palácios, né? Tinha um palácio de inverno, tinha um palácio de verão, palácio de outono, palácio de primavera. Tinha um próprio palácio de Versalhes que os russos fizeram para eles, com fontes totalmente mecanizadas. Então, ou seja,
O Império Russo tinha sim o desejo de mostrar que ele era grandioso. Só que diferente dos outros países, o Império Russo ele era muito isolado, então não tinha como saber o que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo que a Rússia, por exemplo, a Rússia não participa da partilha da África, por exemplo, que é uma questão importante de ser ressaltada. A Rússia não tinha um auspício totalmente imperialista, dentro, principalmente no caso, né, para o mundo. Mas a Rússia tinha interesses totalmente no continente europeu, principalmente na Península Balcânica. Aí sim, é certo, né? A Península Balcânica, aquela região ali dos eslavos, onde surge o pan-eslavismo. Então a Rússia surge como um império que vai se desenvolvendo, que vai ganhando força, que vai adquirindo auspícios de grandeza. E o auge disso tudo, no auge não no caso, né? A decadência disso tudo vai ser ali no reinado do Alexandre II e vai passar para o Nicolau II. O Nicolau II, ele herda exatamente uma concentração de terras muito localizada nas mãos de latifundiários, bem como uma jornada de trabalho no campo grande e exigente, né? Dentro de uma ordem praticamente feudal. Então o que isso quer dizer? Era um feudo? Não era um feudo, mas a lógica de sociedade era feudal. A população não tinha direito a quase nada, os czares distribuíam as terras, mas eles eram os donos dela de fato. Então, ou seja, existia uma espécie de burguesia agrícola latifundiária que queria ter a posse nas suas mãos. Para que isso acontecesse, usava o poder ou a mão de obra da população e assim conseguia, né, ter o poder de fato. Só que isso vai gerar uma sedimentação histórica muito complicada, porque a população vai percebendo, vai passando o tempo, vai passando os anos, e essa população vai sendo totalmente estigmatizada, certo? E aí o ápice de tudo isso é quando o Nicolau II vai fazer aí várias medidas, várias reformas, a tentativa de uma abertura política dentro da Rússia. Então ali, no final do 19, início do século 20, vai iniciar um processo de industrialização tardia na Rússia, que vai ser totalmente voltada para o mercado estrangeiro. Então, principalmente franceses, alemães, mas principalmente os franceses, vão investir na indústria local e tentar modernizar a Rússia. Porém, isso não vai dar muito certo, né? 90% da população no campo iria tentar progredir uma industrialização, mas ao mesmo tempo, dentro de uma realidade de profunda desigualdade social, num país de 80% de analfabetos. Então, ou seja, é como se de um dia para a noite a Rússia resolvesse ser uma indústria ou investir nesse parque industrial, mas ela não investe no principal, que é exatamente o povo. E aí vai dar um grande problema, né? Para ajudar ainda mais a Rússia sempre foi um país muito grande na extensão de terra. Ele vai disputar a região da Manchúria com o Japão. A China, ela tinha passado por um processo de imperialismo britânico, né? Vão acontecer vários problemas na China. Isso vai ocasionar várias clivagens internas. O Nicolau II vai lutar com o Japão pela posse de parte da China e ele vai perder, o que a gente chama de guerra russo-japonesa. Essa guerra russo-japonesa vai se associar a um outro problema, né, que é exatamente a crise no campo. A Rússia é um país muito gelado, então ela está muito propensa, está sempre propensa, se podemos dizer, a qualquer problema que possa acontecer no seu campo, né, na sua área agrícola. Então isso vai fazer com que a Rússia, além de ir para a guerra e de perder a guerra, também passe por problemas no campo, o que gera uma crise de abastecimento. É sempre bom a gente pensar que a Rússia, junto com a Ucrânia, a Rússia sempre precisou da Ucrânia para ser um celeiro agrícola, já nessa época, inclusive. Então a Ucrânia, né, que era o grande celeiro agrícola da Rússia, não conseguiu dar conta da crise existente no campo, e isso vai gerar um descontentamento, porque a população vai começar a perceber que o czar não liga para eles, só está ligando para o dinheiro, está querendo industrializar a força, não está querendo gerar um desenvolvimento humano, e aí, gente, gera o caos, certo?
E aí vai acontecer o Domingo Sangrento, que é exatamente o que acontece em 1905, que é uma espécie de antessala da Revolução Russa, porque vai surgir nessa lógica o que a gente chama de soviets. E o que são os soviets? O nome da União Soviética é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, está incluído aqui junto com os soviets. Os soviets eram uma espécie de grupo armado dentro da lógica socialista, dentro dessa lógica de comunhão do proletário, do campo também. E o objetivo principal era o quê? Era assumir uma resistência ao czarismo, uma resistência a essa ordem militar do czar, e assim conseguir de fato ter o poder de, vamos dizer assim, colocar o povo no poder. Então você já perceba que desde essa época a lógica do pensamento filosófico do Marx já está vigente. Tanto é que o grande líder, o grande impulsionador e organizador desses soviets é exatamente o Lenin, que é o grande símbolo, o grande cara do que é a União Soviética e da Rússia até hoje, ok? Tudo vai acontecer, de fato, ali com dois problemas que vai gerar exatamente o fim do czarismo. Um deles é o que a gente chama de Manifesto de Outubro. E o que é esse Manifesto de Outubro? Eram medidas de poder absoluto do rei. O rei, depois do processo ali do Domingo Sangrento, dessa revolta popular, ele vai querer ter nas mãos dele um poder absoluto, coisa que ele tinha, mas agora ele ia ratificar de certa forma. Ele ia tentar fazer uma reformulação da Assembleia existente, mas era uma reformulação totalmente burguesa, burguesada, industrial. O povo ia ficar totalmente de fora. Para ajudar ainda mais, ele coloca na ilegalidade o Partido Operário Social Democrático Russo, que mais tarde vai virar o Partido Comunista. E aí vai gerar um grande caos, porque politicamente dizendo, a população já não acreditava mais no czar, ela já não queria saber de mais nada do czar, e aí é um caos. Então, mesmo com todo o desastre ocorrido em 1905, Nicolau II decide, mesmo com a assolada economia e uma miséria social, entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, além de ele tentar refazer uma reformulação política, ele vai fazer com que a Rússia entre na Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial com o único objetivo: pegar terras que eram da Alemanha, no caso da Prússia, ali a região da Polônia, assim por diante. Só que a Alemanha nessa época era um exército, tinha um desenvolvimento muito mais acelerado e muito mais organizado que o Império Russo. Então a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial pensando que conseguiria ter grandes objetivos, grandes forças, porque se aliando à França, se aliando à Grã-Bretanha, poderia tirar algum proveito daquilo tudo. Só que se a gente for analisar, essa liga entre Império Russo, França e Grã-Bretanha, o único império, a única lógica absolutista era do lado da Rússia. Então você perceba que era uma grande contradição, né? O Nicolau II ele tinha interesses liberais, mas ele não queria de forma alguma que a sua economia fosse liberal. Então esse é o grande problema do czarismo, porque a população percebe que ele queria fazer uma espécie de liberalismo às avessas e não vai dar certo. E aí entra a população, entra todo o questionamento popular e vê na Primeira Guerra Mundial a maior possibilidade de conseguir o que eles queriam, que era o que? Tirar o czar do poder. Eles vão conseguir, de certa forma, eles vão tirar o Nicolau II do poder, e o que faz com que isso aconteça e ganhe muita força é exatamente que os militares que foram para a Primeira Guerra Mundial já não queriam mais estar lá. Então, quando o czar pede o apoio popular, pede o apoio na Assembleia, pede o apoio dos militares, ele já não tem mais nada para se sustentar. Então isso vai gerar o quê? Vai gerar o início do que seria a Revolução Russa, que se divide em duas. A primeira delas é a Revolução Branca, que é feita pelos mencheviques, e a segunda é a Revolução Vermelha, feita pelos bolcheviques. Mencheviques e bolcheviques, eles estavam dentro da mesma lógica de partido, né, do Partido Social Democrático da Rússia, que seria o Partido Comunista, e há um racha
né, dentro dessa reforma administrativa que o czar tinha proposto. Isso não vai dar certo. Os mencheviques, eles eram a favor de uma revolução, mas uma revolução controlada, né? Primeiro, a Rússia deveria passar por todo um desenvolvimento econômico, todo um desenvolvimento liberal, e só depois haveria aí sim uma possibilidade de reforma, de mudança dentro do Estado soviético, ou do Estado russo. Na época ainda não era União Soviética. Ou seja, eles eram eles eram de uma esquerda, mas centrista, se assim podemos dizer, né? Para vocês fazerem uma associação com hoje. Eles queriam mudanças, mas era uma mudança ainda dentro da lógica liberal. Os bolcheviques eram totalmente contra isso. Eles queriam que houvesse uma revolução de cima para baixo, que o povo assumisse, de fato, passasse pelo processo de socialismo e depois chegasse no processo de comunismo, e aí sim a União Soviética poderia, dentro da lógica do povo no poder, né, nessas comunas existentes, ter aí sim a sua ideia de fato ser executada. Porém, quando o czar ele é deposto, quem vai assumir de fato a Rússia, né, que surge agora como país, era um grande problema, porque você tinha de lado um pensamento, que era um pensamento mais próximo do desenvolvimento econômico liberal dessas indústrias, que também ficaram preocupadas, né? Estoura uma revolução no meio de uma guerra, o que a gente vai fazer, né? Então de um lado você tinha esse partido, né, essa lógica de pensamento que era um pouco mais conservadora, e você tinha do outro lado uma coisa totalmente oposta, que era uma coisa mais revolucionária, né, de uma mudança maior da estrutura existente na Rússia. Quem vai vencer pela primeira vez são os mencheviques, porque eles assumem, né, e quem vai assumir no caso de maneira provisória é o Kerensky. E o grande problema deste governo provisório foi exatamente o de agravar ainda mais toda a situação existente. Por quê? O grande objetivo da Revolução Russa era ver uma mudança nas terras. Era fazer com que as pessoas tivessem a possibilidade de ter o seu próprio espaço de desenvolvimento humano. Isso não vai ser aceito, o que seria uma reforma agrária. Isso não vai ser aceito pelo Kerensky, isso não vai ser aceito de forma nenhuma pelos mencheviques. Então o povo fica na bronca, fica ali putaço com eles. Para agravar ainda mais, os mencheviques eles falam: não, a gente vai continuar na Primeira Guerra Mundial, não tem essa, a Rússia precisa desse movimento, ela precisa estar bem no cenário internacional para que assim a gente consiga alguma coisa, para que assim não sei, tire algum proveito. Então, no mesmo momento, né, numa mesma catada, os mencheviques, eles vão ir contra a população no geral e depois ir contra com os militares. E aí, meus amigos, vai gerar um caos, vai gerar se a Rússia já estava num problema, vai entrar num outro problema maior ainda. Porque o Lenin, ele tinha sido exilado, ele tinha ido... Desculpe. Ele tinha sido exilado, né? Tinha ido pra Finlândia. Na Suíça, desculpa. E ele vai passando, né? Na Suíça ele vai pra Finlândia. E lá na Finlândia ele vai fazer o que a gente chamaria depois, né, das teses de Abril. Que é exatamente o grande panfleto do Lenin para a população russa. O que o Lenin percebeu? O Lenin percebeu que o Partido Menchevique ele utilizou o povo, se assim podemos dizer, para eles assumirem o poder. Então, na lógica do Lenin, aquela elite burguesa russa, industrial, totalmente ligada ao estrangeiro, queria que a Revolução Russa acontecesse para que, quando ela fosse efetivada, eles teriam nas suas mãos o povo russo. O Lenin fica putaço, fica pistola com isso, e aí ele vai fazer uma grande questão, um grande auê, né? Ele vai entrar na Rússia de maneira, entre aspas, clandestina, e aí, irmãos, vai dar merda atrás de merda, né? Porém, o maior golpe sofrido no governo provisório se encontrou na aliança de Lenin no governo alemão, que é talvez o cerne de todo
um problema que vai ser de 1918, que é exatamente 17 para 18, que é quando o Lenin assume, até o início da Segunda Guerra Mundial, que é esse tratado, ou esse acordo apalavrado do Lenin com os alemães. O que o Lenin faz? O Lenin fala para os alemães. O Lenin não estava na Rússia. Ele não era ainda não estava dentro do partido, não estava dentro de nenhuma parte do governo da Rússia. Ele fala para os alemães, para o governo alemão, durante a guerra, tá, gente? Enquanto está acontecendo tudo isso, a Primeira Guerra está acontecendo. Então ele vai lá para os alemães. Se vocês ajudarem eu entrar na Rússia, eu vou fazer toda uma reforma política, vou fazer com que a Rússia saia da Primeira Guerra Mundial, e mais do que isso, a gente vai fazer um acordo, a gente vai fazer um tratado, e com isso não vai haver mais guerra nem entre russos e entre alemães. O governo alemão aceita essa proposta, ajuda o Lenin a entrar na Rússia pela Finlândia, e aí o Lenin assume a liderança do que a gente vai chamar de Revolução Vermelha. A Revolução Vermelha, ela ocorre exatamente numa frase que o Lenin havia dito, que era exatamente todo o poder aos soviets. Quando o Lenin diz todo o poder aos soviets, ele está dizendo que eu vou chegar aqui, eu vou organizar vocês e a gente vai tomar o poder. Ao tomar o poder, vocês vão ter as escolhas, os destinos necessários para o desenvolvimento da Rússia. E aí, amados, era o que precisava, certo? O Lenin chega ali em 25 de outubro e ele vai, com seus partidários, invadir a sede do governo em Petrogrado. E aí ele vai dar fim a esse governo provisório, essa Revolução Branca, e vai iniciar aí sim a Revolução Vermelha, que é o que vai dar exatamente a cara da União Soviética, que agora vai se chamar União Soviética, durante aí 20 não, né? A gente pega aqui 1920 até 1940, 1930, que é quando a União Soviética de fato vai ser um país comunista. Depois é outra história, tá? O Lenin, ele chega com esse pensamento: todo o poder aos soviets, o povo, a revolução é do povo, e aí ele vai instalar o que a gente chama de tese de Abril, que é o essencial dentro do vestibular de vocês. Tudo que a gente viu até agora, o grande essencial é entender o que é o Domingo Sangrento, porque o Domingo Sangrento ele teve como ativação principalmente as mulheres, que foram as principais organizadoras da resistência ao governo. Entender essa transição, né, dessa Rússia czarista, dessa Rússia feudal, para essa Rússia que vai passar num desenvolvimento aceleradíssimo a partir de agora. Entender exatamente o que é o todo o poder aos soviets, entender o que é o soviet, que são exatamente esses grupos, né, essas forças, né, essas milícias, assim podemos dizer, dentro das cidades, para tentar derrubar o governo do Nicolau II. E o principal, eu acho que são, aí sim, para o vestibular, é a tese de Abril. A tese de Abril era um pensamento do Lenin, que era o quê? Ok, a gente chegou, a gente conseguiu convencer a população do nosso pensamento, que é diferente dos mencheviques, que é diferente da situação czarista. Porém, agora a gente tem que mostrar uma contrapartida. Qual foi o grande erro dos mencheviques? Eles não conseguiram nem falar com os militares, nem convencer eles do que eles pensavam no certo, e não conseguiram convencer nem a população de que eles estavam certos. Então os bolcheviques vão ter a grande ideia que são as teses de Abril, que é pautada na ideia do pão, da terra e da paz. O pão era exatamente uma tentativa, um restabelecimento do abastecimento de comida dentro da Rússia. Como a gente viu, né? A Rússia passou por uma crise agrícola, por uma crise de produção gigantesca. Isso fez com que a população entrasse em miséria. Então, o primeiro grande pensamento do Lenin é o seguinte: a gente tem que fazer com que a gente tenha um básico
para a população. E com isso a população consiga se desenvolver, consiga estar alimentada, estar forte. O segundo ponto é exatamente a terra. Ok, a gente dá comida para as pessoas, mas as pessoas têm que também ter a possibilidade de ter uma moradia própria e, mais do que isso, ter a possibilidade de fazer o seu próprio alimento. Então ele vai fazer o princípio de reforma agrária dentro da Rússia. E aí, amados, vai ser a grande sacada dele. Porque ele vai tirar a população privada, ele vai pegar todas essas terras privadas e vai nacionalizar elas. E todas essas propriedades vão ser dadas à população. Só que qual era o grande problema? E aí é o grande problema que o Lenin faz, mas que ninguém vai resolver depois pra frente. Que essas terras que foram dadas, elas eram muito loteadas. Elas eram muito... como podemos dizer? Não foram distribuídas do jeito que deveria ser distribuído. Então alguns lugares foram distribuídos de uma forma mais igualitária, outros lugares nem tanto. Então isso vai gerar um princípio de entrave social dentro da União Soviética, mas não é aqui que a gente vai falar agora, tá? E o outro ponto, que era o principal, que era a paz. Vocês lembram que o Lenin só conseguiu entrar na Rússia porque ele entrou em acordo com os alemães. E quando ele assume de fato o poder da União Soviética, da Rússia, o que ele vai fazer? Vai fazer o Tratado de Brest-Litovsk, que a gente viu lá na nossa aula de Primeira Guerra Mundial. E o que era o Tratado de Brest-Litovsk? Era exatamente a paz entre alemães e russos. Só que essa paz ela era duradoura. Ela iria durar muito tempo. Porque a lógica era: russos e alemães não vão mais, em hipótese alguma, entrar em guerra um com o outro. De certa forma, os russos aceitam esse tratado, só que quem não aceita são os alemães. E a gente vai ver nas aulas que vem exatamente quando Hitler vai declarar guerra à Rússia, à União Soviética, mas aí é outra história também que a gente não vai tratar aqui. Então, ou seja, o Lenin ele consegue dar comida para o povo, dar terra e dar a paz, que era tão esperada pelos russos que nem queriam estar na Primeira Guerra Mundial. Só que não satisfeito com isso, ele vai decretar o controle operário, né, de autogestão, e que expulsou alguns proprietários, mas conseguiu o apoio operário. Sendo isso o mais importante dessa medida, com o apoio do campo e dos operários, o Partido Bolchevique conseguia aos poucos ganhar espaço. Esse decreto sobre o controle operário era o que? O Estado iria tomar controle das indústrias dentro da Rússia. Então, ou seja, com o Estado tendo esse controle, ele ia pouco a pouco dando aos operários a possibilidade de eles serem donos das situações mais confortáveis para o desenvolvimento não só do trabalho deles, mas para o desenvolvimento econômico da União Soviética. Então você perceba que o Lenin ele era muito inteligente, não é à toa que ele é até hoje, mesmo na Rússia federativa, ele é visto como um grande símbolo, um grande líder da Rússia e da União Soviética. Porque se a Rússia ela é o que é hoje, foi porque o Lenin, nesse período, fez um desenvolvimento industrial na Rússia do jeito que talvez deveria ser ou deveria ter ocorrido. Que é o quê? Ao mesmo tempo em que existe o Estado organizando as ações para o proletário no futuro assumir, ao mesmo tempo ele não extinguiu a possibilidade de ter um desenvolvimento industrial no seu país. Porque acho que o grande erro que a gente tem na visão da União Soviética é de achar que do nada todo mundo começou a dividir a casa, dividir alimento, dividir tudo. Não era isso que o Lenin queria. O Lenin queria que todos dentro da União Soviética conseguissem o seu próprio desenvolvimento e dentro desse próprio desenvolvimento ocorresse um bem-estar social, que era a grande lógica do comunismo dentro da União Soviética. Só que o grande problema do Lenin era exatamente o Estado. Porque vão ocorrer eleições, ali no final de 17 para 18, só que o Partido Bolchevique, os bolcheviques, eles não ganham. E aí o Lenin pensa o seguinte: a gente fez tudo, né? Aí vem o partido, né? Tem as eleições e a gente não ganha a grande maioria. O que o Lenin vai fazer?
o Lenin vai dar um golpe, no caso, às eleições, e aí ele vai promulgar que ele seria, no caso, então presidente da Rússia, que passaria agora a se chamar União Soviética. Só que qual foi o grande problema do Lenin? E aí é o grande erro histórico do Lenin e é o grande erro da União Soviética. Porque se lembra lá no início que ele disse todo o poder aos soviets? Pois bem, quem venceu a maioria da Assembleia na Rússia foram os soviets. Foram os líderes dentro dos soviets. E aí vai ter um grande problema, porque esses partideiros, né, que fizeram a revolução acontecer, eles vão se sentir traídos pelo Lenin. Eles vão se sentir traídos pelos bolcheviques. E aí vai ter um grande problema. Porque a partir de agora a gente vai ter o poder centralizado na mão do Partido Comunista. A gente vai ter agora o Lenin sendo o dono de todas as ações que vão ocorrer. E aí vai ser eita tais de eita, certo? Aí então a gente vai ter o assinado da lei do Tratado de Brest-Litovsk, né, que colocava a Rússia fora da guerra e após um acordo de paz com a Alemanha. A gente vai ter a tomada de propriedades privadas de antigos aristocratas da igreja, que seriam distribuídas ao povo em geral. Uma espécie de criação de nacionalismo russo, onde se estabelecia a declaração do direito nacional, em que alguns países foram retirados os poderes de intervenção russa. E o outro, que talvez seja o mais importante, que o vestibular adora pedir para vocês, que é o mais impactante, né? Que foi o início da estatização de órgãos privados pelo Estado, que seria a marca maior do governo comunista soviético no futuro. Muito importante de ter em mente, tá? Tudo isso que o Lenin estava fazendo tinha como objetivo o Estado pegar esse controle, controlar essas ações no início e depois transferir esse poder para o povo, tá? Esse era o grande objetivo do Lenin. Não cometa um erro do Felipe Castanhari de achar que a União Soviética tinha o objetivo, ou que o comunismo tinha o objetivo de ter o Estado controlando tudo. O Estado não tinha interesse algum de controlar nada. Ele queria ser apenas um organizador. Tanto é que se o Lenin ficasse vivo durante ali entre 1918, 20 até 1940, 1950, muito dificilmente a União Soviética entraria num conflito tão agressivamente como foi na Segunda Guerra Mundial. Ele entraria na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas eu acho que ele não seria tão burro como foi o Stalin. E provavelmente ele teria feito um desenvolvimento em que, de fato, o comunismo fosse implementado. Ok? O que acontece, né? Quando o Lenin assume, vai ocorrer um grande problema, porque os mencheviques e todo aquele ranço czarista vai querer tomar o poder. Porque eles começaram a perceber que essas mudanças provocadas pelo Lenin eram muito fortes, eram muito agressivas para essa elite liberal. Porque, se vocês foram percebendo, em nenhum momento o Lenin queria tirar a indústria da Rússia. Em nenhum momento o Lenin queria que o povo fosse menos protagonista. Ele queria o Estado para ele. Foi um grande erro. Ele tirou essas lideranças populares da frente dele, porque senão ele não teria o poder. Então, na lógica do Lenin, ele fez tudo isso para que a ideia dele de nação acontecesse. Tanto é que a partir daqui a gente vai ter aquela ideia da mãe Rússia, da grande organizadora dos povos ali dessa região, desses povos, né, que é a Rússia, a Ucrânia, a Estônia, a Lituânia e assim por diante. Então vai iniciar uma guerra civil na Rússia, que vai durar ali entre 18 e 19, certo? Mas ela vai terminar de fato ali em 1920. Então, ou seja, já tinha acabado, ou seja, está acontecendo o fim da Primeira Guerra Mundial, a Rússia está tentando ainda se organizar. E aí vai ter o grande líder, né, o grande amigo de Lenin, que era exatamente o Leon Trotsky. O Trotsky, ele era o líder do governo vermelho, o líder da situação bolchevique dentro da Guerra Civil. E graças ao Trotsky, que aí sim a União Soviética vai existir, vai se reestruturar, e aí sim a gente vai ter o que a gente chama hoje de União Soviética. Hoje não, né? Porque não existe mais. Mas o que era a União Soviética, certo? O Lenin, depois de ter feito a tese de abril, ele vai fazer uma outra medida, que é exatamente a NEP, certo? Então, com a contenção do levante civil anti-bolchevique,
Em 18, o antigo partido bolchevique se torna um partido comunista liderado por Lenin, e uma das primeiras medidas tomadas é o NEP, que é a nova política econômica. O NEP, ele promulgava liberdade de comércio interno, ou seja, todo mundo teria a possibilidade de ter esse comércio. Isso, na cabeça do Lenin, promulgaria um desenvolvimento econômico próprio. Cada um sendo dono das suas ações, isso geraria um desenvolvimento também social. Liberdade de salário aos trabalhadores, ok? Autorização para o funcionamento de empresas particulares e permissão de entrada de capital estrangeiro para a reconstrução do país. Isso aqui é essencial, tá? Porque em nenhum momento o Lenin foi contra a intervenção de fora dentro da União Soviética. Pelo contrário, como a gente acabou de ver aqui, ele tinha o interesse que isso acontecesse para que ocorresse exatamente o desenvolvimento industrial. Então você percebe que ao mesmo tempo que ele queria um desenvolvimento dos trabalhadores, ele queria que ocorresse o desenvolvimento industrial. Então esse é um outro grande erro de achar que a União Soviética, de Lenin principalmente, queria que tudo fosse um atraso, que tudo fosse coletivizado. Não era bem assim, tá? O Estado russo continuou, no entanto, exercendo controle sobre setores considerados vitais para a economia, e aqui sim uma intervenção estatal, o que era a lógica do Lenin, ou seja, comércio exterior, o sistema bancário e as grandes indústrias de base, petróleo, siderúrgica, mineração e assim por diante. Por que isso é importante, gente? Porque acho que esse aqui é o grande legado da União Soviética que vocês têm que ter para frente. Porque a lógica do Lenin era: vamos desenvolver o povo, vamos educar essa população, vamos criar um desenvolvimento populacional, que eles consigam se desenvolver. Ao mesmo tempo, a gente vai criar mecanismos para que isso ocorra, como indústrias de, sei lá, bem duráveis ou não duráveis, ou seja, um desenvolvimento industrial. Porém, todo esse desenvolvimento industrial vai vir da nossa matéria-prima. Então, quando o Lenin ele toma conta dos bancos, ele toma conta das indústrias de base, e ele toma conta de toda a ligação interna e externa da União Soviética com o restante do mundo, ele coloca na mão do Estado o básico para que essa indústria se desenvolva, e para a população se desenvolva. Então você perceba que era uma espécie do que a gente chamaria de uma democracia social, mas ao mesmo tempo dentro dessa lógica socialista que para frente geraria o comunismo, certo? Porém, talvez seja um grande desastre histórico da humanidade, o Lenin morre. E quando o Lenin morre, gera um caos dentro do Partido Comunista. Por quê? Existia uma ala dentro do partido que era totalmente contra a ideia de revolução do Lenin. O Lenin queria que a revolução ela fosse mundial, ela fosse ampla, ela se expandisse do território soviético e alcançasse o mundo. E existia uma outra ala do Partido Comunista que queria que tudo ficasse ali restrito na Rússia, na União Soviética, e que ali já estava ótimo, né? Então, se houvesse algum desenvolvimento, a gente ajudaria, mas não é o nosso caso. E aí vão surgir dois líderes. Um é o Leon Trotsky, que era a favor dessa revolução se expandir para o resto do mundo, e do outro lado, o Joseph Stalin, que defendia uma coisa mais conservadora, uma revolução interna. Então você perceba que mesmo dentro do partido bolchevique, que depois se torna o Partido Comunista, mesmo dentro dos bolcheviques, havia e existia aquela mesma lógica de mencheviques e bolcheviques. Ou seja, existia alguns que queriam que a coisa ficasse só centrada dentro da União Soviética, e existia um outro lado que queria que as coisas fossem expandidas. O Leon Trotsky, ele vai ser duramente atacado, porque essa ala mais conservadora do partido vai vencer o discurso narrativo. E aí o Trotsky vai perder as eleições, quem vai assumir é o Stalin, e aí a gente vai iniciar o que a gente chama de stalinismo, e o Trotsky vai ser duramente perseguido até ele chegar no México, na casa ali do Rivera e da Frida Kahlo, onde ele vai ser morto, né, assassinado, exatamente pelos
partideiros do Stalin, ok? A partir daí, a União Soviética vai ter nas mãos do Stalin uma longa ditadura que vai durar ali de 1924 a 1964. Então você percebe aí que vai durar um longo período de tempo, não é um período pequeno. O Stalin vai fazer de tudo para que a União Soviética se desenvolva de maneira rápida, acelerada. Ele vai pegar essa NEP do Lenin e vai reformular ela no que a gente chama de planos quinquenais, que são metas a serem batidas em 5 anos dentro do Estado soviético. O Stalin vai colocar a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, porém, entretanto, todavia, mesmo que o partido não quisesse no caso, não ter protagonismo mundial na luta, né, na promulgação do comunismo, esse movimento socialista, esse movimento da esquerda vai ganhar força na Europa e vai ganhar força ao redor do mundo. Porém, em paralelo a tudo isso, vai surgir um outro movimento, uma outra alternativa ao capitalismo, que não era muito assim das mais legais não, né? Vai surgir exatamente uma força ou um pensamento ultraconservador, ultranacionalista e totalmente pautado numa lógica de desenvolvimento militar, nessa lógica do discurso do poder soberano, né, da nação perante o outro, que é o fascismo, que é a nossa próxima aula, ok? Então, o que vocês têm que ter em mente aqui, né? Tudo que a gente viu aqui, que é o básico. NEP, tese de Abril, a relação Trotsky-Stalin, todo aquele início do que a gente chama ali do Tratado de Brest-Litovsk, a tomada da propriedade privada, a possibilidade de desenvolvimento estrangeiro industrial, a retomada ou a tomada da indústria de base, o Domingo Sangrento. Esses são os pontos principais que vocês têm que ter em mente para o vestibular quando o assunto é a União Soviética. E o principal, né, que a União Soviética sai da Primeira Guerra Mundial por causa da Revolução Russa. É isso. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente está aí às ordens, certo? Essa aula não tem plano de aula, tá? Nem exercício. Por quê? Porque os exercícios dessa aula e o plano de aula dessa aula vai estar em associação com o do fascismo, que eu vou deixar lá, que já vai estar junto, ao mesmo tempo, o plano de aula da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, quando você for no Drive, hoje, né, você vai ter lá o plano de aula da Segunda Guerra Mundial, que vai ter lá a relação União Soviética, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, todos esses países direcionados para a Segunda Guerra Mundial e para o pós-Segunda Guerra Mundial, que é o assunto que a gente vai tratar a partir desse mês. É isso, ok? Não deixem de ver nossos vídeos, não deixem de ver as aulas que vocês acharem interessantes lá no podcast e até mais. Todo partido cachaceiro comunista é o partido cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi-se martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. É o partido cachaceiro comunista. Todo partido cachaceiro comunista. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca Internacional.